Queria falar com vocês um pouquinho sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma proposta para todo e qualquer ser humano, e ele pode e ele é bom e saudável. Mas eu acabo percebendo, como psicanalista, atendendo pessoas, como aquele que ministra curso de psicanálise em sala de aula, como meu professor, que o autoconhecimento ele tem uma outra face. Ou, melhor dizendo, o autoconhecimento por si só não tem outra face, mas o ser humano tem a capacidade de dar a ele uma outra face, que pode ser totalmente negativo. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Porque, volto a dizer, o autoconhecimento, ele é bom e saudável. Mas é preciso cuidar para que ele não se torne uma neurose. E eu vou explicar isso. Esse processo de autoconhecimento, e é importante frisar que ele é um processo. Ele não se dá como se fosse uma mágica, como se fosse e aí eu já me conheço, eu já me autoconheço. Não, ele é um processo. Ele precisa ser respeitado. E ele precisa respeitar, na verdade, o quê? A individualidade do sujeito, a individualidade do indivíduo, as estruturas psíquicas que esse indivíduo tem, respeitar o tempo desse indivíduo, respeitar a capacidade que ele tem, que ela tem de se conhecer. E, na verdade, esse respeito à sua estrutura psíquica, às suas capacidades, ao tempo, já é um avanço no processo de autoconhecimento. O fato é que esse processo só se torna realmente saudável quando eu progrido com as descobertas que faço de mim mesmo. O que isso quer dizer, Aurélio? Isso quer dizer que o autoconhecimento ele tem que ser acompanhado de práticas que falam de alterações, de mudanças, de ressignificações e até mesmo de convicções de que a forma como eu tenho vivido, ela deve e precisa se manter. Quando o autoconhecimento ele só fica no campo da falta da prática, da falta do agir, ele não tem real significado. Portanto, eu acredito que o bom propósito do autoconhecimento é fazer dele algo leve, sem desespero, sem aquela coisa de eu quero mais, eu quero agora, como se fosse uma espécie de desejo infantilizado, ou então uma espécie de uma droga que vicia e que causa uma abstinência neurotizante. O fato é que autoconhecimento, ele é necessário e ele é saudável, mas ele precisa ser acompanhado de práticas, de atitudes. E ele só se torna realmente saudável quando eu faço dele um processo leve, respeitando o tempo, a minha estrutura psíquica, a minha realidade emocional e mental. Porque senão, como eu tenho visto em alguns casos, esse desejo de querer se conhecer e de conhecer-se mais e mais o tempo todo, acaba se tornando uma desgraça, ou seja, acaba se tornando algo negativo ao ser humano.
e, como diz popularmente, se torna um tiro no pé. Importante nós pensarmos nisso.